A paz do Senhor Jesus. Hoje aqui, na fonte da palavra que aviva, o nosso tema de hoje é sobre como está a sua casa. Vamos refletir lá no livro de Lucas, capítulo 6, do verso 46 ao 49. Vai dizer assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, muitas vezes, a pessoa até tem uma vida, uma vida cristã, busca Jesus, lê a palavra, e às vezes as circunstâncias estão derrubando essa pessoa, porque nós também somos casa, o Senhor habita em nós. E se nós observarmos, há uma diferença na edificação destas casas. É muito mais fácil construir uma casa sobre a areia, não demanda esforço, mas você observa que a casa sobre a rocha não foi simplesmente erguida sobre a rocha, mas no verso 48 diz que cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As duas casas sofreram com a tempestade, mas a diferença estava no resultado entre elas. Então, não basta que a gente se denomine cristão, não basta que a gente apenas acredite em Deus ou que a gente simplesmente leia a palavra. É necessário praticar a palavra. Se uma pessoa vai ao médico, o médico passa uma receita com medicamento e ela não toma esse medicamento, não adiantou nada ela ter ido ao médico. Então, assim também é a palavra do Senhor. Para que ela seja efetiva, eficaz na nossa vida, nós precisamos praticar. E isso exige esforço, isso exige força de vontade, exige comprometimento da nossa parte. Mas nós temos que fazer isso tendo em mente o resultado. Uma pessoa que constrói a casa, o que ela quer um abrigo. Não é verdade? Um lugar de descanso, um lugar de proteção. É isso que a casa representa. Entretanto, fazer de qualquer forma, fazer rápido, não vai cumprir esse propósito. Porque se a gente fosse imaginar aqui duas pessoas, cada uma morando, em uma dessas casas, observe que quando a tempestade veio, aquele que fez a sua casa sobre a areia, a casa não protegeu. A casa não foi capaz de se manter após a tempestade. Todos nós teremos sempre tempestades, momentos bons, momentos ruins. O fato de ser cristão não significa que as coisas não possam acontecer, não significa que a pessoa não vai ter problemas. Isso faz parte da vida cotidiana, mas a diferença está no resultado, a diferença está na resolução, porque o Senhor, Ele nos chama por cabeça e não cauda, ou seja, as situações vêm, mas nós vamos vencer. Como Jesus mesmo fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é muito claro, Jesus não apenas venceu o mundo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte. Mas quando ele fala, eu venci o mundo, ele está dizendo para nós que ele venceu esse sistema, que nós precisamos vencer, da guerra na mente, da guerra diante das escolhas, diante da nossa vontade, versus a vontade de Deus, e que nós precisamos sacrificar a nossa vontade. É por isso que precisamos cavar bem fundo, precisamos ter raízes em Deus, para que a gente tenha força de viver conforme, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Porque às vezes a nossa vontade vai nos levar à ruína, como nesse caso aqui. Parecia muito mais cômodo fazer uma casa sobre a areia. Mas e o resultado? Será que não valeu a pena aquele que se esforçou mais?
aquele que se empenhou mais e teve a sua casa sobre a rocha? Então questione hoje a você mesmo, como está a sua casa? A sua casa ela é bem firmada, a sua casa ela é bem fundamentada, a sua casa ela é capaz de suportar as tempestades, as adversidades da vida? E se não é, o meu conselho é que você não espere até que as coisas venham, que a sua casa desabe, mas que você busque o quanto antes no Senhor edificar muito bem os seus alicerces, para que você possa permanecer, para que você possa estar firme e possa vencer as adversidades em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Eterno os abençoe.